Pessoal, vamos agora resolver a questão 28, né? Eu já fiz a leitura do enunciado na aula anterior e vamos agora à solução dessa questão. Essa questão é uma questão tradicional de raciocínio lógico, tá? Questões envolvendo idades. Vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que analisar os possíveis valores, tá, que satisfazem o enunciado. É uma questão tradicional de raciocínio lógico. Vamos aqui ao quadro. Então, os 3 filhos, vamos lá, quais são os possíveis valores? A soma tem que ser 13, né? Então, vamos lá. 3 números que a soma seja 13. Considerando que, como 2 são gêmeos, né? Vai haver o quê? 2 números iguais. Então, vamos começar pelo 1. Não posso começar pelo 0, porque fala aqui, ó, números inteiros positivos. O 0 não é positivo, né? O 0 é nulo. Então, vamos lá. Começando aqui, ó. Considerando que um filho tem 1, o outro tem 1, né? O outro vai ter que ter quantos anos para que a soma seja 13? Tem que ter 11, né? 1 mais 1 mais 11 dá 13. Opa, 12, tá certo, ok. Agora é o seguinte, só que tem um detalhe que eu não posso, né, usar essa situação, por quê? Porque ele fala aqui que os 3 tem que ter menos de 7. E aqui, esse aqui tem 11, que é mais de 7. Então, vamos descartar. Vamos passar para a próxima situação, agora com 2 anos. 2, 2, 4, né? Para 13, tá faltando o quê? Falta 9. Faltam 9. Então, 4 mais 9, 13. Serve? Não. Por quê? Porque 9 é maior que 7. Outra situação. 3 dá 6. Para 13, faltam 7. Serve? Não, porque tem que falar aqui, ó, menos de 7. 7 não é menos que 7. Então, descarta. Próximo, 4. 4 anos, né? 4 anos dá 8. Para 13, faltam 5. Vamos lá. E aí, serve? Serve, né? A soma dos 3 dá 13. Tem o que mais? Todos 3 têm menos de 7 anos, né? E tem aqui 2 filhos gêmeos. Então, a situação serve. Vamos ver outra situação possível. 5 dá 10, né? Com mais 3, 13. Serve? Também serve. Agora com 6. 6 dá 12. 12 para 13, 1. Serve? Também serve. E se for 7? 7 mais 7, 14. Já passa, né? Já passa de 13. Então, esquece. Então, para por aí, tá? Então, tem essas 3 situações aqui. Essa e essa. São as possíveis situações que satisfazem o enunciado. Vamos ver aqui o item 1. A proposição, as informações acima são suficientes para determinar-se completamente as idades dos filhos, é falsa. Então, vamos ver aqui, vamos analisar. Olha, eu consegui encontrar as idades? Não. Né? Então, essa proposição aqui, ó, as informações acima são suficientes, não são suficientes, tá? Então, essa proposição que começa aqui, né, e termina aqui, ela é falsa, né? E como ele está afirmando que é falsa, né, que a proposição é falsa mesma, então o item está certo, ok? Não foi suficiente, tenho 3 resultados possíveis. Item 2. Deixa eu copiar esses resultados aqui, ó. 2 4, né? 2 5 e 2 6. Vamos ver aqui, ó. 2 4, 2 5, né? E 2 6. Pronto. Item 2. A proposição, se um dos filhos tem 5 anos de idade, aquele negócio que eu já falei para vocês, né? Quando vier esse se aqui, tá? Principalmente no CESP, né? Você considera isso aqui como verdade, tá? Então, lá. Um dos filhos tem 5 anos de idade. Então, qual a situação possível? Pode ser essa aqui, né? E pode ser essa aqui, tá bom? Continuando. Então, ele não é um dos gêmeos. Se um dos filhos tem 5 anos de idade, então ele não é um dos gêmeos. E aí, pessoal? Ele pode ser um dos gêmeos. Ele pode ser um dos gêmeos, tá? Então, essa afirmação aqui está falsa. Essa afirmação, ela é falsa. Que ele pode ser um dos gêmeos. Ok?
Ou então vamos dizer o seguinte, está indeterminado, né? Melhor dizer que está falso, seguinte, está indeterminado. Vamos ver aqui, por que está indeterminado? Analisando aqui por situação. Analisando por situação. Se for essa situação aqui, deixa eu colocar aqui a canetinha. Se for essa situação aqui, né, o item vai estar falso. Aliás, ele fala que não é, né? Não é, então ele não é um dos gêmeos. Então, vai estar verdade. Então, vai estar verdade, ok? Para essa situação aqui, o item 2 é verdade. Mas para essa situação aqui, o item 2 é falso. Então, o que está acontecendo com esse item aí? Esse item ele está indeterminado, né? Indeterminado. Então, eu não posso nem afirmar que é verdadeiro e nem posso afirmar que é falso. Está indeterminado, tá? Então, o item 2 está errado. Questão 28. Eu posso só o seguinte, ó. Se ele colocasse aqui, deixa eu ver aqui só uma coisa. Porque o CESP tem esse problema aqui do si, né? A questão de você considerar que isso aqui é verdade. Então, realmente a resposta é essa aqui. O item está errado. Tá ok, tá? Deixa eu só analisar o seguinte, ó. Um dos filhos tem 5 anos de idade. Considera como verdade, né? Então, ele não é um dos gêmeos, ok? Aí eu mostrei a vocês aqui, né? Se for a situação aqui, vai ser verdade. E se for a situação aqui, vai ser falsa, tá certo? Então, por isso que realmente fica indeterminado o valor lógico, ok? Então, tudo bem. Vamos lá agora, item seguinte, item 3. A proposição, se o produto das 3 idades for inferior a 50, então considere isso aqui verdade. E aí, vou verificar se o consequente aqui está ocorrendo, tá? Qual o consequente? Filho não gêmeo será o mais velho dos 3. Deixa eu copiar aqui esses resultados aqui, ó. Vou copiar esses 3 resultados aqui possíveis, né? Vou colar aqui agora. Pronto, tá aqui. Então, vamos lá. Se o produto das 3 idades for inferior a 50. Ó, esse produto aqui dá quanto? 4 vezes 4. Deixa eu colocar aqui a conta. 4 vezes 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Vezes 4, 80. Então, não é o caso, né? Porque ele fala aqui que o produto das 3 idades foi inferior a 50. Aqui, 5 vezes 5, 25. Vezes 3, 75. Então, vamos também descartar. Não é inferior a 50. 6 vezes 6, 36. Vezes 1 dá 36. É inferior a 50. Então, ele está se referindo a essa situação aqui. Quando ele fala, ó, se o produto das 3 idades for inferior a 50, então ele está se referindo a essa situação. Então, eu posso concluir isso? Filho não gêmeo será o mais velho dos 3. O filho não gêmeo será o mais velho. O não gêmeo é isso aqui. Está errado. O filho não gêmeo vai ser o mais novo dos 3. Então, essa proposição é falsa, né? Ela é falsa. O item está dizendo que é falsa mesmo. Então, o item 3 está correto. Ok? Pronto. Então, finalizamos aí a questão 28. Vamos agora à solução da questão 29. Essa questão 29 aqui é uma questão também polêmica, tá, pessoal? Vamos ver aqui o porquê. 2006 CESP. Uma proposição é uma frase afirmativa que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, mas não se admitem para a proposição ambas as interpretações. Considerando as informações apresentadas acima, julgue os itens subsequentes. Então, vamos lá. Tenho aqui esse item aqui. Considere as seguintes proposições. Então, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5 proposições. Entre essas proposições, há exatamente 2 com interpretação F, ou seja, 2 que tem valor lógico falso, né? 29. Vamos ver aqui.
Olha, 7 mais 3 igual a 10, isso aqui é verdade, né? 5 menos 12 igual a 7, isso aqui é falso. 5 menos 12 dá menos 7. Verdade e falso, o resultado é falso. Aqui, a palavra crime é dissílaba, é verdade. Aqui, vou deixar isso aqui por último, tá? Deixa eu passar para cá. 8 menos 4 é igual a 4, verdade. E 10 mais 3 é igual a 13, verdade. Verdade e verdade dá verdade. Vamos lá. Bom, vamos resolver isso aqui, depois eu volto para a lâmpada. Então, aqui. Se x igual a 4, então x mais 3 é menor do que 6. Ó, como eu já falei para vocês anteriormente, né? O CESP, você tem que considerar o que vem depois do se como verdade, né? Caso o valor lógico esteja incerto, né? É claro, você vê assim, ó, se 2 igual a 3, então, é claro que eu não posso fazer isso aqui verdade, né? 2 não vai ser igual a 3, não é verdade? Esse aqui é claro que vai ser falso. Então, mas se o valor estiver incerto, como aqui, ó, né? O valor está indeterminado. X igual a 4 pode ser verdadeiro ou falso, né? Está indeterminado. Então, se vier indeterminado, o CESP quer que você considere verdadeiro. Tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Isso aí está errado, mas o CESP considera assim. Mas vamos lá, continuando. Então, aqui, né? Como eu falei, né? Considere o depois do se aqui como verdade, caso o valor esteja indeterminado. Então, vamos lá. Considerando isso aqui como verdade. Se x igual a 4, então x mais 3 é menor do que 6. Ao considerar isso aqui verdade, vamos substituir, né? X por 4 aqui, ó. Então, vamos lá. Substituir x por 4 aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 4 mais 3 menor do que 6. 4 mais 3 é 7, então fica 7 menor do que 6. Ó, isso aqui é falso, né? Isso aqui é falso. Então, ao considerar o primeiro verdade, o segundo é falso, né? Verdade com falso dá falso. Ok? Pronto. Então, essa proposição aqui é falsa, pessoal. Agora o seguinte, isso aqui está errado. O CESP considera assim. O CESP considera assim. Mas está errado, pessoal. Tá? Eu posso provar isso aqui para vocês. Como é que eu posso provar? Tem várias maneiras de provar. Eu posso fazer o seguinte. Tem um assunto que eu não coloquei. Deixa eu falar aqui para vocês aqui, né? Tem um assunto que eu não quis abordar no livro de raciocínio lógico, nem no volume 1, nem no volume 2, que fala sobre sentenças abertas, mais detalhadamente, tá? O cálculo de como encontrar o conjunto verdade de uma sentença aberta. Tá? Eu não quis colocar isso no livro porque dificilmente é cobrado em concurso, né? Eu nunca vi, né, uma questão de concurso público ser cobrado esse tipo de assunto. Aí eu preferi não colocar. Futuramente eu posso colocar como um capítulo extra. Já até tenho pronto, praticamente pronto ele. Sentença aberta, análise do conjunto verdade de uma sentença aberta. Então, essa análise do conjunto verdade, ela serve para determinar para que valores a sentença aberta vai ser verdadeira. Tá ok? Se a sentença aberta for verdadeira para qualquer que seja o valor, aí, ou seja, a sentença é sempre verdadeira, né? Vou repetir. Se a sentença é aberta, é verdadeira para qualquer valor de x, né, quer dizer o quê? Que ela é sempre verdadeira. Sendo sempre verdadeira, ela já não é mais sentença aberta, ela se torna uma proposição, né? Porque uma proposição, pessoal, tem que admitir um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Uma sentença aberta, o valor lógico está indeterminado, né? Depende da atribuição do valor dado a x. Mas se a sentença é sempre verdadeira, então ela não é mais aberta, não é verdade? Ela é uma proposição, tá? Eu posso provar que essa sentença aí, no caso, ela é uma sentença aberta, não é proposição. Porque ela nem sempre vai ser verdadeira, tá? Vamos ver aqui no quadro aqui.
Então é o seguinte, vamos fazer só aqui um resuminho antes de passar ao conjunto verdade. Você quer acertar a questão do CESP, né? Você não quer errar, ok? Então é o seguinte, se vier um se aqui com um valor indeterminado, valor lógico indeterminado aqui, tá certo? Considere verdade, e aí verifique se o segundo também vai ser verdade ou falso, tá bom? Faça assim. Mas eu vou mostrar a vocês aqui que o CESP está errado nessa consideração de considerar o primeiro sempre como verdade. Não pode ser assim. Tem que analisar todos os valores lógicos possíveis. Tá certo? Tinha que analisar todos os valores. Inclusive o seguinte, sabe por quê? O se então, eu posso transformar esse se então no ou, não posso? Lá no capítulo 2, dá para transformar a condicional no ou. Então, se eu transformar no ou, como é que eu vou considerar o primeiro verdade? Se é um ou. O ou pode se perguntar de lugar, né? Eu posso perguntar de lugar, ó, A ou B é a mesma coisa de B ou A. Aí como é que eu vou considerar o A verdade, o B verdade? Entendeu? A condicional eu posso transformar no ou. Então, esse negócio de considerar o primeiro verdade sempre, o CESP inventou isso, tá? E considera isso como certo. Então, vamos lá. Ó. Vamos fazer aqui o conjunto verdade, só para vocês, para a cultura de vocês, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Como é que eu faço? Eu transformo em ou, para achar o conjunto verdade, eu transformo em ou, então fica assim, ó. Essa proposição aqui, nessa sentença, vai ficar assim. Como é que eu transformo em ou? É capítulo 2. Eu nego o primeiro, então fica x diferente de 4. Né? X diferente de 4. Coloco o ou no lugar do se então e repito o segundo, né? Nego o primeiro e repete o segundo. X mais 3 menor do que 6. X mais 3 menor do que 6. Vamos resolver aqui, ó. Vou repetir aqui, ó. X diferente de 4 ou x mais 3 menor do que 6, resolvendo dá o quê? Dá x menor, 6 menos 3, 3. X menor do que 3. Aqui, ó, é um ou. Então, o conjunto verdade disso aqui, vai ser a união desses resultados. X diferente de 4 ou x menor do que 3, tá? Vai ser a união. X diferente de 4, vamos ver aqui, ó. O que é x diferente de 4? É toda a reta real, né? Só tirando o valor 4. Vou colocar aqui em aberto, ó. O 4 em aberto. E o que é x menor do que 3? Então, vou ter que colocar uma ondinha aqui, ó. Vou colocar onda dizendo que é todo conjunto. Apenas o 4 que fica fora. X menor do que 3. Vamos colocar retinha aqui, ó. O 3 é menor do que 4, né? Então, vou colocar o 3 à esquerda, tá? E como ele fala que é menor do que 3, vou colocar o 3 aberto também. O 3 não participa. Então, a onda fica aqui, ó. Né? Menor do que 3. Aí, o O, aqui é um O. Como aqui é um O, vou fazer a união dessas duas ondinhas. Se fosse um E aqui, eu faria a interseção dessas duas ondinhas, tá? Então, vamos fazer a união. A união é juntar, né? Vamos juntar tudo aqui, ó. Então, o que eu junto? Olha, o 3 não participa daqui, mas o 3, ó, tá aqui dentro dessa ondinha aqui. Então, o 3 participa aqui, né? Então, na hora de juntar esse com esse, o que vai acontecer? Vai dar isso aqui, ó. Vai dar isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui está dentro desse conjunto aqui, não é verdade? Esse intervalo aqui está dentro desse conjunto aqui, tá? Então, a união vai ser esse conjunto exatamente, tirando apenas o 4. O 4 continua em aberto. Por que continuar aberto? Porque o 4 não aparece nessa linha. E nem aparece nessa, então o 4 vai continuar aberto. Tá? Pronto, então a união é isso aqui. Ó. Então a resposta, qual é a resposta? A resposta é reais, né? Reais menos o 4. Reais menos o 4. Ok? Então essa é a resposta. Ou então escrever assim, x diferente de 4. Essa é a resposta, né? Então, pessoal, é o seguinte, ó. O que quer dizer isso? Esse conjunto verdade que eu achei. Isso aqui é o conjunto verdade. É o conjunto verdade, tá?
Aqui seria x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 4. Então, veja o seguinte, meu conjunto verdade são os valores que tornam a minha condicional verdadeira. Tá? Então, esses valores aqui, ó, reais menos 4, tornam a minha proposição verdadeira. E pronto, só isso mesmo. Esses valores aqui tornam a proposição verdadeira. Tá bom? Reais menos o 4. Então, o único valor que torna a proposição falsa é o valor 4. Então, o valor 4 torna a proposição falsa. E reais menos o 4 torna a proposição verdadeira. Então, o conjunto verdade sempre vai me dar os valores de x que tornam a proposição verdadeira. O que não tiver aqui é que torna a proposição falsa. Acabei de provar que essa sentença aqui não é uma proposição, porque depende do valor atribuído ao x, né? Repetindo aqui, ó. Se x for diferente de 4, a proposição vai ser verdadeira. Se x for igual a 4, a proposição vai ser falsa, né? Logo, ela não é uma proposição, é uma sentença aberta. Tá ok? Então, a questão está errada. Ele falou que era proposição, ela está errada. Tá bom? Mas façamos assim, considere no CESP, tá bom? Que esse valor, quando vem indeterminado, considera como verdadeiro. Tá bom? Vamos fazer sempre assim. Vamos lá, continuando. Então, segundo o CESP, isso aqui vai ser falso, né? E aí vamos continuar. Falta analisar mais uma, né? Olha aqui, ó. Essa aqui, ó. Falta analisar isso aqui. Tá? Ó, essa aqui é outra situação polêmica. Por que é outra situação polêmica? Vamos ver aqui, ó. Se eu analisar independentemente, ó, analisar o antecedente e o consequente, independentemente, eu vou errar a questão. Quer ver? Ó, lâmpada é uma palavra trissílaba. Isso aqui é verdade. Lâmpada tem acentuação gráfica. Também é verdade. Verdade, né? Aqui é sim então, o sim então. Verdade implica verdade, qual é o resultado? Verdade implica verdade, o resultado vai ser verdade. Ou seja, essa proposição aqui tem valor lógico verdade. Aí, contando agora os valores falsos. Tem um valor falso, dois valores falsos. Então, aqui, ó, entre essas proposições, há exatamente duas com interpretação F. Então, o item estaria certo, né? O item estaria certo. Só que o item 1 da questão 29, segundo o gabarito do CESP, ele dá como errado. Dá como errado. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Você tem que considerar, vou apagar aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso aqui, ó, para ficar mais limpo, né? A área de trabalho aqui, ó, mais limpa. Deixa eu apagar aqui. Ok, pronto, vamos lá. Deixa eu apagar também aqui, ó. Isso aqui. Bom, vamos lá, agora sim. Então, seguinte, vamos lá. Como é que o CESP quer que a gente resolva? Então, ele quer que a gente faça o seguinte. Ele quer que você considere aqui uma relação entre o antecedente e o consequente. Tem que ver se o consequente é realmente, tá? O consequente é realmente uma conclusão do antecedente, tá? Vamos verificar então. Tem que verificar se o consequente é esse aqui, né? Se o consequente é uma conclusão do antecedente. Consequência do antecedente. Então, lâmpada, vamos lá. Se lâmpada é uma palavra trissílaba, então lâmpada tem acentuação gráfica. Pelo português está errado, não está? Está errado, porque nem toda palavra trissílaba vai ser acentuada. Então, a razão de lâmpada ser acentuada não é porque ela é trissílaba, né? É porque ela é proparoxítona, não é isso? Toda proparoxítona é acentuada, ok? Então, aqui, ó, deve ter assim, ó. Para ser verdade, tinha que ser assim, segundo o CESP. Se lâmpada é uma palavra proparoxítona, então lâmpada tem acentuação gráfica, ok? Então, é assim que o CESP quer que a gente considere. Verificar se isso aqui
pode ser realmente uma conclusão do antecedente. Tá? Você não pode analisar independentemente o valor lógico. Tá? Ao meu ver, tá, o CESP também está errado aqui. Porque eu posso analisar sim o valor lógico independentemente. Porque isso aqui não é um argumento. Isso aqui é uma proposição, pessoal. Isso aqui é uma proposição. Isso aqui não é um argumento. Tá? Então, para o CESP, né, tem que considerar falsa. Aí, fica o quê? Ficam três falsos. 3 falsos, aí esse item vai estar errado. Aí vai bater com o gabarito do CESP. Pronto. Vamos agora passar adiante. Tá bom de questão polêmica, né? Acho que aqui, pronto. Daqui para lá, acho que não vai ter mais nenhuma polêmica não, tá? Espero. Vamos ver aqui. 29, item 2. Todas as interpretações possíveis para a proposição, para essa proposição aqui, são V, né? São verdade. Ou seja, ele está dizendo que essa proposição aqui, né, é uma tautologia. Ó, pessoal, eu posso resolver isso aqui de mais de uma maneira. Uma maneira, né, bem básica mesmo, né, é fazer a tabela verdade. A tabela verdade dessa proposição. A tabela verdade dessa proposição aqui tem quantas linhas? Como são 2 letras, vai dar um total de 4 linhas. Tá? Mas eu, como já falei para vocês, sempre tente evitar fazer a tabela verdade porque é mais demorado. Tente utilizar alguma regrinha, tá bom? Ó, aqui eu vou usar uma regrinha que até está no capítulo 2. Eu vou fazer aqui essa negação, ó, a negação dessa proposição, para ver o que vai dar. Ou seja, eu vou tentar simplificar. A minha ideia é o seguinte, é tentar simplificar essa proposição. Simplificar o quê? É descartar alguma letra, tá? Reduzir o tamanho dessa proposição. A minha ideia é sempre fazer isso, simplificar. Vamos lá, então, como é que eu posso simplificar? Ó, vou repetir aqui o P, vou repetir aqui o O, tá? Aqui é o O. E aqui vou fazer a negação da conjunção. Isso aí é do capítulo 2, tá? Mas a gente vai aplicar aqui no capítulo 1. Negação de uma conjunção é negar ambos os termos, né? E trocar o E pelo O. Então, neguei P, troquei o E pelo O e neguei Q. Pronto, ficou assim, ó. Ok? Ficaria até assim, ó. Tá? Agora, eu posso tirar o parênteses? Eu posso tirar o parênteses porque aqui é O e aqui é O. Então, dá para tirar o parênteses. Então, fica assim, ó. P, O, não P, O, não Q. Toda vez que o conectivo for o mesmo, né? O, E, eu posso tirar o parêntese. Tirando o parêntese, fica dessa maneira aqui, ó. Aí, isso aqui a gente é um termo, né? Uma proposição conhecida. P ou não P, né? X ou não X, Z ou não Z. Pessoal, isso aqui, o valor lógico disso aqui é sempre verdade. Vejam lá na parte da tautologia, né? É sempre verdade. É a mesma coisa aqui, ó. Maria é alta ou Maria não é alta, né? Joana é atriz ou Joana não é atriz. Sempre vai ser, claro, uma proposição verdadeira, né? Porque está pegando as duas situações possíveis. Então, aí fica assim, ó. Verdade, vou repetir o resto. Verdade ou negação de quê? Pessoal, quando eu estou diante de uma disjunção, tá? Diante de junção, e eu tenho um valor lógico verdade, o resultado vai ser verdade, né? Independente do valor lógico aqui do segundo termo. Pronto. Então, acabei de provar que essa proposição aqui, ó, vai ser sempre verdadeira, sempre V, tá? Então, o item está correto. Item 3 agora. Não é possível interpretar como V essa proposição aqui. Então, está dizendo que essa proposição aqui não admite o valor verdade. Não pode ser verdade. Será? Vamos testar. Como é que eu testo? Vou considerar ela como verdade. Uma outra maneira, aquela maneira mais básica, é fazer a tabela verdade disso aqui, tá? Mas, como eu já falei, eu sempre tento evitar a tabela verdade. Vamos lá, evitando a tabela verdade. E vou considerar isso aqui verdade para ver se é possível. Olha, aqui é o conectivo E.
Como é o conectivo E, para isso aqui ser verdade, é necessário que ambos os termos sejam verdade. Esse termo seja verdade e esse termo seja verdade. Ó, se esse termo é verdade, né, há 3 maneiras disso aqui ser verdade, não é? A condicional tem 3 maneiras. Ó, para não apressar muito aqui, vou fazer um intervalo. Depois do intervalo eu continuo a solução dessa questão aqui, do item 3.